conheci Jesus através da minha mãe, desde pequeno, né? Ela nos levou para a igreja, também nos ensinava a orar todos os dias. Então, com ela eu conhecia Jesus. Posteriormente, eu acabei me afastando um pouco da igreja, né? Fui correr um pouco atrás de outras coisas que o mundo dizia que seria bom, muito focado em estudo, trabalho, enfim. E acabei me afastando um pouco da igreja depois no período da adolescência. Após a idade adulta, né, esse ano, eu tive uma experiência ruim no trabalho, né, tive burnout, que é estresse ao trabalho, acabei até ficando um período afastado da igreja. E durante esse período eu tive realmente um encontro com Jesus, onde Jesus me curou. Hoje eu me sinto bem, né? E eu tenho a certeza que foi através de Jesus, pois foi após uma oração. No outro dia eu já estava super bem, curado, não estava me sentindo nada relacionado ao trabalho, estresse, enfim. Então, eu desde sempre, né, eu nasci num lar cristão. Meus pais sempre foram evangélicos, desde também a infância deles, sempre me ensinando as coisas, sobre os mandamentos. Daí, na congregação, na CCB, né, acho que muitos devem conhecer. Só que com o tempo, assim, geralmente, né, criança vai pra igreja porque os pais mandam, vai lá, brinca ou faz qualquer outra coisa e depois volta pra casa como se nada tivesse acontecido. Aí depois eu com pra adolescência, lá pra mais rebelde, eu não quis mais ir pra igreja e não gostava de ir. Daí não, minha mãe, não, você vai sim, pelo menos todo domingo você vai. Daí eu ia no dia, um dia, ia outro, dava meu irmão junto. Aí com ano passado, em 2024, eu já era de maior, né, já tinha acho que meus 21 anos. Daí eu falei, mãe, eu não me sinto bem lá, me sinto meio de escanteio. Não quero ir, não sinto vontade, mas não vou largar Deus, não, nem nada. Ela aceitou, me deixou assim, já que era de maior, então ela não ficou insistindo. Aí passou um ano, arranjei um emprego pra mim, daí eu trabalhei. Fiquei esse um ano inteiro sem tocar em Bíblia, sem ir pra igreja, nem nada. Aí no comecinho do 2025, minha mãe, que também estava um bom tempo sem ir, ela começou a se interessar pela Bíblia, começou a ler, procurar pastor assim no Instagram, falando sobre o Evangelho. Aí nasceu nela a vontade de procurar uma igreja que realmente se adequasse com o que ela estava aprendendo. Aí nessa, vamos dizer, aventura dela, ela sempre me contava, quando ela aprendia uma coisa, Léo, qual que eu descobri, aprendi isso daqui, deu, nossa, que legal, mãe. Até que chegou um dia que eu falei, mãe, eu quero também começar a ler. Ela falou, você quer? Então eu compro uma Bíblia pra você. Eu escolhi uma Bíblia pra mim lá, que ela pagou. Aí eu fui lendo. Aí eu fui entendendo aos pouquinho, fui também caçando uns vídeos na internet, umas coisinhas assim à parte. Aí depois, quando eu comecei a fazer o discipulado, que foi aí que minha mente se abriu, que eu realmente comecei a esclarecer e entender tudo que eu tinha visto anteriormente sobre a Bíblia e sobre o Evangelho. Isso foi quando eu comecei o discipulado que eu realmente, lá eu senti que eu tive o meu verdadeiro encontro com Jesus. Então, é uma coisa que eu não tenho total certeza de como foi, né? Se fosse indicar um momento em específico, como as pessoas costumam passar. Eu acho que foi uma coisa mais gradual, que eu fui entendendo ao longo dos anos, né? Eu fui compreendendo como que era o Evangelho, a palavra, né? E se eu fosse destacar um momento, eu acho que eu pensaria destacaria dois. O primeiro seria sobre uma vitória de um vício que eu tive, né? De um problema que eu tive, que ficou comigo durante anos, durante uns 5 anos da minha vida, mais ou menos. Mas pro final do ano passado eu comecei a pedir pra Deus, né? Pedir ao Senhor que me ajudasse, me libertasse. Eu lembro que nessa época eu orava muito e foram as orações mais fervorosas que eu fiz na minha vida. Dava uma emoção grandiosa no coração, na alma. E hoje em dia eu tô do jeito que eu tô, né? Eu consegui vencer esse vício. Óbvio, ainda
ainda dá aquelas tentações, dá aquelas provocadinhas, mas é bem mais tranquilo pra mim, eu consigo lidar melhor com isso. Em um outro momento foi quando eu conversei com o pastor, né, sobre o batismo, que eu tava com umas dúvidas se me batizava ou não. E naquele mesmo dia eu decidi orar. Cheguei em casa, orei, entreguei minha vida ao Senhor e me veio uma paz no espírito, uma calma, uma tranquilidade. Eu acho que nesse momento o Consolador, né, o Espírito Santo, veio sobre mim. Através da minha mãe, que ela me levava na igreja católica, e aos poucos foi me ensinando o que era Jesus. Mas eu me aprofundei mais no conhecimento quando comecei a namorar minha esposa, que ela já era evangélica, ela me ensinou bem mais. Conheci a Ebenezer através da minha esposa Gisele. Nós moramos inclusive aqui na rua da igreja, então ela se converteu primeiro e agora, graças a Deus, eu me converti também. Que ao começar a entender sobre o Evangelho, a gente começou a querer procurar uma igreja que realmente estivesse de acordo com quem está aprendendo sobre a Bíblia. Aí a gente pesquisou igreja presbiteriana, umas batistas, chegou a gente pesquisar assim, e minha mãe não lembrava que tinha batista aqui no Caiçara. Eu falei, mãe, tem uma igreja batista aqui no Caiçara, você não lembra? Ela falou, verdade, tem mesmo. Daí a gente falou, só que eu não, primeiramente eu não quis ir, porque eu estava também muito tempo sem ir, eu falei, não vou ainda não. Ela começou a ir, ela me contou como foi a experiência, daí eu falei, tá, eu vou, no próximo domingo eu vou então. Aí nesse domingo, quando eu vim aqui, eu falei, nossa, eu fiquei maravilhado, porque é totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto meus 22 anos inteiros de vida. Daí eu comentei que a mãe realmente aqui é o lugar que a gente tava procurando. Eu conheci a igreja desde criança, né? Eu tenho mais memórias a partir dos 4 anos. Sobre participar dos cultos, sobre os cultos, principalmente culto infantil. Então, assim, meu contato com a igreja é desde criança mesmo. Meus pais me trouxeram pra igreja, né? Eles eram cristãos, eles são cristãos, foi errado, são batistas, conhecem também há muito tempo. Então, a gente veio pra registro, eu já conheci a igreja e eles me trouxeram pra cá, né? Então, contato desde criança, graças aos meus pais. Há muito tempo nós já estávamos procurando uma igreja, né? Foi através da internet que ela viu um curso de Libras e nós se interessamos. Assim que nós viemos esse curso, já em seguida vamos conhecer o culto da igreja e gostamos. E fizemos discipulado e estamos até hoje na igreja. O batismo para mim representa uma ordenança de Jesus Cristo. Ele mesmo se batizou como exemplo para nós, mesmo não tendo nenhum pecado. Então acredito que o batismo é uma mudança de vida, né? Para a gente morrer para o antigo e renascer com a fé em Jesus Cristo. Para mim o batismo é uma ordenança, né, que Cristo deixou para todos nós, como uma forma da gente publicamente declarar a nossa fé, aceitando que Jesus é nosso único e fiel Salvador, e também para dar início à nossa nova vida espiritual, deixar para trás a nossa vida anterior, carnal, para focar só no espiritual. Bom, o batismo para mim é uma testemunha, uma forma de você testemunhar, confirmar, mostrar que você aceitou ao Senhor, que você agora vive para Ele. E eu quero me batizar justamente para isso, para mostrar que eu aceitei a Jesus, que eu quero viver para Ele e que eu entendi por completo, né, o Evangelho. Batismo para mim é simbolicamente você estar deixando morrer aquela vida antiga para você ter uma nova vida com Jesus. Eu quero batizar porque tenho o sentido que Deus tem me chamado para ter uma nova vida com Ele. Bom, desejo fazer parte da Igreja Ebenezer por ser uma igreja com um ambiente super familiar
e onde durante todo esse tempo que eu tenho acompanhado, vejo que é uma igreja que realmente segue a palavra de Deus, tudo que está na Bíblia. Eu quero fazer parte porque desde que eu comecei a frequentar a Batista, eu vi o quanto aqui, primeiramente, né, o evangelho, né, a pregação, o ensinamento da palavra é o principal. Deus sempre na frente, tudo em nome de Jesus. E também pelo fato daqui a gente se sente uma família, é um lugar muito caloroso e amoroso. Você se sente em casa, você não se sente uma pessoa diferente do que você é das outras. Primeiro, porque já é uma igreja que eu convivo, que eu venho pra cá desde criança, então eu já tenho uma afetividade com ela. E segundo, porque as pessoas que estão aqui me agradam, meus amigos. Se não são meus amigos, são pessoas mais velhas, mas que eu tenho contato, que são pessoas que eu gosto. É uma igreja amorosa, né? Receptiva. Então é por isso que eu quero me batizar aqui. Quero fazer parte porque eu fui muito bem recebido aqui pelos irmãos, pelo pastor, e nós se sentimos muito bem aqui. Nós queremos dar continuidade à nossa vida espiritual aqui, religiosa aqui na igreja. Esse, sem dúvida, é um dos momentos mais especiais na vida da igreja. Nós estamos falando muito sobre família. E é interessante que todos eles chegam aqui hoje também com as suas famílias. São pessoas que decidiram abandonar suas convicções, suas paixões por Jesus. E hoje, nesse momento que vão se batizar, vão demonstrar isso para nós, vão confirmar essa decisão diante de nós. Cumpre-se, então, a profecia que diz: e acrescentava o Senhor à igreja os que necessitam ser salvos.